Olá, turma. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito pela professora Lieda para participar desse evento online. Nasce uma nova forma de pensar a contabilidade e aproveitar também para parabenizar todos os envolvidos na organização e realização desse evento. Eu sou o professor João Montenegro e hoje nós vamos tratar sobre o CPC 32, entenda mais sobre tributos sobre o lucro. A agenda da nossa aula será uma introdução, aplicação e alcance do CPC 32, algumas definições, mensuração, ativos e passivos fiscais, divulgação, entendendo o CPC e, por fim, para finalizar, faremos um exercício. Introdução. Segundo esse pronunciamento, a questão principal na contabilização dos tributos sobre o lucro é como contabilizar os efeitos fiscais atuais e futuros de futura recuperação e liquidação do valor contábil dos ativos ou passivos, que são reconhecidos no balanço patrimonial da entidade, e operações e outros eventos do período atual que são reconhecidos nas demonstrações da entidade. O pronunciamento ainda esclarece que é inerente ao reconhecimento de ativo ou passivo que a entidade espere recuperar ou liquidar o valor contábil daquele ativo ou passivo. O pronunciamento exige que as entidades contabilizem os efeitos fiscais das transações e de outros eventos da mesma maneira que ela contabiliza as próprias transações e outros eventos. Ainda o pronunciamento também trata do reconhecimento de ativos fiscais diferidos, advindo de prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais também não utilizados. Aplicação e alcance do CPC 32. Cabe aqui esclarecer a expressão tributo sobre o lucro. Esta expressão, no âmbito deste pronunciamento, inclui todos os impostos e contribuições nacionais e estrangeiras incidentes sobre lucros tributados. O tributo sobre o lucro também inclui impostos tais como o imposto de retiros na fonte, que são devidos por controlada, coligada ou empreendimento, sob controle conjunto, que seria o caso das joint ventures, nas distribuições, créditos ou pagamentos à entidade que apresenta o relatório. Exceção a esse alcance, este pronunciamento não trata dos métodos de contabilidade para concessões governamentais, que são tratados lá no CPC 07, ou créditos fiscais de investimentos. Algumas definições importantes do CPC. Resultado contábil é o lucro ou prejuízo para um período antes da dedução dos tributos sobre o lucro. Lucro tributável ou prejuízo fiscal é o lucro ou prejuízo para um período determinado de acordo com as regras estabelecidas pelas autoridades tributárias, sobre o qual os tributos sobre o lucro são devidos, ou seja, são recuperados. Despesa tributária ou receita tributária é o valor total incluído na determinação do lucro ou prejuízo para o período relacionado com o tributo sobre o lucro corrente ou diferido. O que vem a ser um tributo corrente? É o valor do tributo devido, recuperável, sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do período. Um passivo fiscal diferido vem a ser tributo sobre o lucro devido em período futuro relacionado às diferenças temporárias tributadas. Exemplo, nós temos como diferenças temporárias tributadas, depreciação acelerada ou capitalização, por exemplo, de custos para amortização posterior. Já o ativo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro recuperável em um período futuro relacionado a diferenças temporárias dedutíveis, compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados e compensação futura de créditos fiscais não utilizados. Exemplo de um ativo fiscal diferido, nós teríamos os prejuízos fiscais e aquelas provisões contabilizadas, porém consideradas indedutíveis até a sua data de realização. Ainda com relação às definições, nós temos a diferença temporária, que é a diferença entre o valor contábil de ativo ou passivo no balanço e a sua base fiscal. As diferenças temporárias podem ser tanto tributável, tá, ou dedutível. A diferença temporária tributável é a que resulta em valores tributáveis para determinar o lucro tributável ou prejuízo fiscal de períodos futuros, quando o valor contábil de ativo ou passivo é recuperado ou liquidado. Ou a diferença temporária dedutível é a que resulta em valores que são dedutíveis para determinar o lucro tributável, prejuízo fiscal, de futuros períodos, quando o valor contábil de ativo ou passivo é recuperado ou liquidado. E, por fim, a base fiscal de ativo ou passivo é o valor atribuído àquele ativo ou passivo para fins fiscais. Mensuração. Passivos, ativos e tributos correntes referentes aos períodos correntes e anterior devem ser mensurados pelo valor esperado a ser pago, recuperado, para as autoridades tributárias, utilizando-se as alíquotas de tributos e legislação fiscal
que estejam aprovadas no final do período reportado. Os ativos e passivos fiscais diferidos devem ser mensurados pelas alíquotas que se espera sejam aplicáveis no período quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas e legislação fiscal que estejam em vigor ao final do período reportado. O que vem a ser ativos e passivos fiscais? A entidade deve compensar os ativos e os passivos fiscais correntes se e somente se a entidade tiver o direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e pretender liquidar em bases líquidas ou realizar o ativo e liquidar o passivo imediatamente. A entidade tem um direito, a empresa, tem um direito legalmente executável de compensar o ativo fiscal corrente contra um passivo fiscal corrente quando eles se relacionarem com tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária e quando a legislação tributária permitir que a entidade faça ou receba um único pagamento líquido. Divulgação. O que é que trata o CPC 32 sobre divulgação? Os principais componentes da despesa receita tributária devem ser divulgados separadamente e podem incluir despesa receita tributária corrente, quaisquer ajustes reconhecidos no período para o tributo corrente de períodos anteriores, valor da despesa receita com tributo diferido relacionado à origem e à reversão de diferenças temporárias, valor da despesa receita com tributo diferido relacionado às alterações nas alíquotas do tributo ou à imposição de novos tributos e outras situações constantes no CPC 32. Entendendo o CPC, percebam que a leitura do CPC ela não é uma leitura simples, ela é bastante complexa. Então, aqui fazendo um resumo, entendemos o seguinte, tá? As empresas optando pelo lucro real, elas apuram o imposto de renda e a sua contribuição social, levando em consideração o confronto das receitas, despesas e custos. Após a apuração do resultado contábil societário, se faz necessário, se for o caso, fazer ajustes. Esses ajustes são feitos num livro não contábil, ou seja, um livro fiscal chamado de Livro de Apuração do Lucro Real, LALU, conhecido como LALU. Através desses ajustes, adição, exclusão e compensação, chegamos ao lucro real ou lucro tributável, ou também até mesmo a um prejuízo fiscal. Perceba que temos dois resultados, um resultado contábil e outro resultado denominado resultado real ou tributável, que também poderia ser um prejuízo fiscal. Essa diferença entre os dois resultados deve-se a valores que foram considerados na contabilidade como receita ou despesa e que o fisco pede para que você adicione ou exclua, através do LALU, através desses ajustes, pois não o consideram como despesa ou receita para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, para se chegar ao lucro real tributável ou lucro real, o prejuízo, partimos do lucro contábil e fazemos os devidos ajustes, que são as adições, exclusões e ou compensações, de acordo com a legislação tributária vigente. Portanto, é esse lucro fiscal ou tributável que será a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Acontece, dá para perceber, que as adições e exclusões são classificadas em dois tipos. Nós temos aquelas adições e exclusões permanentes, exemplo, o resultado da equivalência patrimonial, ela só tem efeito naquele período. E nós temos aquelas temporárias, ou seja, exemplo, contingências trabalhistas. Eu vou adicionar, por exemplo, agora, e quando houver o resultado daquela contingência, eu posso excluir. Tá? Então, nós temos adições e exclusões que nós chamamos de permanentes e temporárias. Nas diferenças temporárias, por exemplo, eu faço uma adição hoje que vai me gerar uma exclusão no futuro. Se eu adiciono alguma despesa hoje, aumentamos assim a base de cálculo e pagaremos mais imposto de renda. Tá? No futuro, quando eu puder excluir o valor adicionado anteriormente, eu irei diminuir a base de cálculo e pagarei menos imposto de renda e contribuição social. Tá? Percebe que isso parece ser um ativo, ou seja, uma coisa que seria uma adição, que está me trazendo um aumento de imposto no momento, mas que no futuro vai me trazer um benefício de redução de imposto. Podemos concluir, então, que as adições temporárias geram um ativo fiscal diferido. Da mesma forma, se eu faço uma exclusão hoje, diminuo minha base de cálculo, e dessa forma pagarei menos imposto de renda, mas que no futuro, quando eu puder adicionar o valor que foi excluído anteriormente, eu irei aumentar a base de cálculo e pagarei mais imposto de renda. Isso parece, diante dessa leitura, que essa exclusão está me trazendo uma diminuição do imposto no momento, mas que no futuro vai me trazer um aumento de imposto. Podemos concluir, então, que essas exclusões temporárias geram um passivo fiscal diferido de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, resumindo,
Adição temporária gera ativo fiscal diferido. Exclusão temporária gera um passivo fiscal diferido. E para finalizar, vamos fazer aqui um exercício. Considere que eu tenho um lucro líquido no imposto de renda no valor de 3 mil. E o fisco pede para que eu vá ao LALU, é o livro de apuração do lucro real, e faça as seguintes adições. Despesas não dedutíveis no valor de R$300, provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor de R$100 e provisão para contingência trabalhista no valor de R$190. Ou seja, 3 mil somado com 300, 100, 190, eu vou chegar a um lucro tributável de 3.590. Considerando o imposto de renda de 25, seria 15 mais 10% de adicional, eu vou encontrar 897,50. Contabilizo esses 897,50 da seguinte forma. Vou debitar despesa com imposto de renda e vou creditar imposto de renda a pagar no valor de 897,50. Percebam que aqui eu tenho uma despesa permanente, né, e eu tenho uma outra aqui, despesa que terá efeito no futuro. Ok? Verificando agora, fazendo aqui o cálculo do imposto diferido, eu vou pegar o valor, né, que terá efeito no futuro, que será essa provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor de 100, tenho essa provisão para contingência de 190, vou encontrar 290. Esse valor aqui é a base de cálculo para o meu imposto de renda e contribuição social, no caso aqui calculando somente o imposto de renda, de R$ 72,50, que seria o meu imposto de renda diferido. A contabilização desse imposto seria, no exercício corrente, eu vou contabilizar, vou lançar imposto de renda diferido, ativo não circulante, realizado a longo prazo, debitar R$ 72,50 e creditar despesa com imposto de renda. Tá? No futuro, no exercício seguinte, eu vou debitar despesa com imposto de renda e vou creditar imposto de renda um crédito de R$ 72,50. Percebam que quando eu adicionei, tá? Quando eu adicionei essas duas despesas que o fisco não reconhece naquele exercício, no futuro, essas duas despesas que estão aumentando a minha base de cálculo, no futuro, elas vão contribuir para que eu reduza aquele imposto lá calculado no valor de R$ 72,50. Ok? Então, essa a mensagem, né, de forma resumida, sobre o CPC 32, e mais uma vez agradeço o convite feito pela organização do evento. Obrigado.